Olá, seja bem-vinda ao Por Volta dos 30, hoje no episódio 2. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe e algumas outras versões, mas estou aqui para a gente poder refletir e conversar um pouco mais sobre algumas inquietações que vão acontecendo, tanto frustrações, dúvidas, recomeços, mas também alegrias, também uma forma mais consciente de pensar a vida, tudo isso por volta dos 30. Vem comigo, pega o teu shima ou o que você estiver fazendo por aí e vamos refletir e vamos construir a nossa vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre quem você precisou se tornar para chegar até aqui. Esses dias eu tava refletindo um pouquinho, pensando sobre quantas versões minhas eu já fui, quantas coisas eu precisei lidar, aprender e hoje estou aqui, obviamente, ainda tendo que reconfigurar muita coisa. Mas não foram versões aleatórias, foram versões que eu precisei construir baseado no que estava acontecendo para dar conta de todas essas demandas, né, que a vida vai nos colocando. E talvez você também já tenha sentido isso, que existiram muitas versões aí, muitas vezes por demandas externas. Até mesmo a versão que você ficou conhecida por ser a madura do grupo, ou aquela que resolve tudo, também conhecida por aquela que não incomoda ninguém, ou que aprendeu a ser forte. Ou até mesmo, né, aquela que faz piada de tudo pra não precisar mostrar o que sente ou pra deixar o clima um pouco mais leve. E às vezes isso vai aparecer em muitas coisas pequenas do nosso cotidiano. Isso não tem nada de errado, a gente vai aprendendo, moldando e sendo o que for preciso para que a gente consiga lidar e estar em ambientes. E esses momentos e essas versões vão aparecendo naquela pessoa, por exemplo, que diz, não, tá tudo bem, quando claramente não tá, ou naquela pessoa que precisa trabalhar o dia inteiro, chega esgotada e ainda sente culpa por descansar. Este é um pontinho que vai aparecendo aí em bastante gente. Na pessoa que revisa uma mensagem 50 vezes antes de enviar com medo de parecer chata, inconveniente ou de ter alguma coisa errado, ou até mesmo, né, a gente tem aquela sensação de provar alguma coisa no trabalho, nas relações, na maternidade, na faculdade, na vida. E eu acho que isso não é só versões em que a gente tem que se colocar, porque, enfim, as coisas acontecem, mas eu acho que a nossa geração vive bastante isso. A gente cresceu ouvindo que tem que fazer faculdade, achar um emprego, tem que encontrar alguém na vida, aproveita enquanto que tu é jovem, né? Não dependa de ninguém. Muitas frases que a gente foi ouvindo, enfim, de pessoas, dos pais, de professores, enfim, de um monte de gente, e que ficaram dentro da gente, e que a gente vai reproduzindo isso agora também na vida adulta. Mas aí chega, né, por volta dos 30 aqui, e parece que eu tô atrasada, enquanto que a gente vê muita gente cansada, mas ao mesmo tempo parece que tá todo mundo aproveitando. Tem gente tendo filhos, tem gente viajando, tem gente mudando de carreira, comprando apartamento, empreendendo, até o vencendo na vida, né? E sem perceber, a gente fica com essa comparação silenciosa do que será que eu deveria estar fazendo? Como eu deveria estar vivendo a minha vida? Como se a gente precisasse de novo adaptar versões novas para que a gente se encaixe, para que a gente supra expectativas de outras pessoas, mas às vezes até internas, de coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, entendendo que eu deveria ser daquele jeito, ou deveria estar diferente. E aí a gente fica com a sensação de que está ficando pra trás, né? Mas talvez a gente olhe pra gente hoje, e às vezes eu faço isso também, né? A gente fica pensando, nossa, tô muito ansioso, ou será que eu sou uma pessoa mais fria? Eu sou muito intenso, ou talvez eu seja muito fechado, eu preciso controlar tudo, eu tenho essa sensação de que realmente tudo tem que ser no meu controle. Talvez alguns de vocês possam pensar que são pessoas mais carentes ou exigentes demais, mas será que isso é de fato quem você é? E principalmente, será que isso é de fato quem você gostaria de continuar sendo? Porque o amadurecer emocionalmente, né, que a gente fala, tem muito menos a ver com se tornar outra pessoa e a pessoa ideal, mas mais a entender a vida que você teve e como ela foi te moldando. Como a gente é hoje, a versão que a gente é hoje, baseado muito no que a gente já experimentou e a gente já entendeu da vida. De novo, eu trago essa questão por volta dos 30, porque é o momento da gente começar a olhar para o que está fazendo realmente sentido na minha vida, como eu quero continuar sendo, o que a minha vida impactou e moldou quem eu sou hoje.
esta é a versão que eu quero ser, é a forma que eu quero viver? Ou será que tem coisas neste meio que eu preciso e gostaria de ser diferente, de adaptar? De novo, não é se transformar em outra pessoa, mas é entender em mim, como eu sou. Tem algo que tá mexendo comigo? Tem algumas regras, crenças que eu fui, enfim, né, acumulando ao longo da vida que eu preciso dar uma olhada? Dentro da psicologia, principalmente falando da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai entender que o nosso jeito de pensar, sentir e agir não vem do nada. Ele vai sendo construído através de experiências que a gente vive. Tem uma parte também de temperamento, do que vem, né, na genética, mas é principalmente das experiências do nosso ambiente e como a gente leu aquela situação, como a gente interpretou este ambiente, as relações que a gente teve, o que a gente ouviu repetidamente, ou até mesmo situações que foram um pouco mais fortes pra gente, que alguns chamam de trauma, né? Mas o que eu vivenciei, o que eu aprendi com isso? E aí vai continuar acontecendo até hoje, né? Não é só porque aconteceu lá na infância que vai ser sempre assim. Eu continuo me moldando e tendo as minhas versões baseadas no meu ambiente de hoje, tá? Mas aí muita gente me chega e fala assim, não, mas a minha infância foi tranquila, foi normal. E que bom, né? Claro que bom. Só que nem sempre precisa existir um grande trauma para algo ficar marcado na gente. Às vezes foram pequenas falas repetidas durante anos. E digo isso de uma forma assim, de alguém que já olhou para essas falas e questões, alguém que fala com o paciente sobre não é o momento, não é a intenção de apontar o dedo, de achar culpados ou de brigar com o que aconteceu, mas de olhar para a situação e pensar, talvez isso não foi o que eu merecia ou deveria ter recebido e hoje eu vou me tratar de forma diferente. Eu vou olhar para essas frases repetidas que eu ouvi e pensar, ok, foi o que tinha para o momento, a pessoa que falou isso fez o que pôde, mas eu vou me tratar diferente, eu não vou levar isso em consideração como se essa fosse a minha verdade. Frases como, né, engole o choro, você é muito sensível, não decepciona teu pai, tua mãe, para de frescura, você precisa ser forte. Na minha época ninguém tinha ansiedade, ou não dependa de ninguém, faz tudo direitinho, da forma perfeita no começo. Frases que a gente vai ouvindo e que talvez tiveram boas intenções, mas nos marcaram. E com certeza, né, não era por mal, né? Os meus pais também falaram coisas assim, porque foi o que eles aprenderam. E com certeza já tentaram melhorar dentro das suas próprias questões, capacidades, enfim, aprendizados. Mas a gente vai crescendo assim e crescendo sobrevivendo também. Sobrevivendo a tudo que foi nos colocado e a uma geração anterior que trabalhou muito de verdade, que aguentou muito, né, como eles falam, e que não teve espaço para falar sobre emoções. Eu gosto de trazer desta forma porque, de novo, não é um olhar somente crítico num sentido de apontar o dedo ou de dizer que coisa feia, vocês fizeram errado, mas de olhar de forma, inclusive, empática. Foi a forma que deu, foi a forma que eles sobreviveram à geração deles e a gente tá tendo que fazer isso agora também. É a forma que a gente aprendeu e é isso que a gente vai reproduzir também. É dessa forma que eu vou continuar vivendo, reproduzindo esses ciclos, ou eu quero pensar diferente. Só que este pensar diferente, romper ciclos, vai gerar alguns conflitos, né, de gerações principalmente, porque a gente aprendeu que este trabalho duro nem sempre é o melhor que a gente pode ter, principalmente falando de saúde mental. E aí, a parte da gente querer, por exemplo, desacelerar, querer um equilíbrio, querer ter saúde mentais e relações saudáveis, mas outra parte vai sentir culpa. Culpa por quê? De tudo que já ouviu, de tudo que já entendeu e já, né, foi marcado lá muitas vezes. A culpa por descansar,
culpa por colocar limites, por não produzir o tempo inteiro, como se o nosso valor pessoal dependesse do nosso desempenho. Nossa, como isso é comum. Inclusive eu, né? Muitas vezes sinto que preciso estar muito produtiva, fazendo um monte de coisas para que eu sinta que realmente valeu, que eu sou boa, que eu sou legal. E isso é um trabalho, de novo, que não é culpa de ninguém, tá? Mas é uma coisa que a gente foi internalizando há tanto tempo e hoje te convido a repensar isso. Não é desta forma que a gente precisa continuar vivendo. Isso vai aparecer, inclusive, tá nas redes sociais, tá? Quando a gente abre o celular e parece que o mundo inteiro tá produzindo, evoluindo, fazendo um monte de coisas, tendo a melhor versão de si. E, ao mesmo tempo, eu acho extremamente importante validar o que já está acontecendo. Gosto da ideia de vamos olhar para o problema, mas vamos olhar também para o que já está dando certo, porque é assim que a gente se impulsiona. A gente está se desenvolvendo e nem tudo nasceu só da dor. Algumas partes bonitas da nossa personalidade também vieram dessas experiências que a gente teve. Talvez até de experiências que não foram lá tão boas e positivas. Tem gente, por exemplo, que se tornou extremamente empático porque precisou aprender a perceber o ambiente cedo. Talvez até aquela preocupação mais ansiosa faz com que hoje você consiga visualizar e prever problemas. Isso não tá errado e não é ruim, não. O problema é o exagero, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que é responsável porque cresceu aprendendo e tendo que ajudar em casa. Tem muita gente resiliente que enfrentou fases difíceis, ou pessoas cuidadosas, mais observadoras, mais dedicadas. Então não é só sobre olhar a própria história e transformar tudo como um trauma, né? Não é a parte de ser vítima aqui, não. É sobre entender o que é o que eu vivi construiu em mim, o que eu quero continuar levando e o que eu não preciso mais carregar. Porque muitas vezes as mesmas experiências criam forças ou feridas ao mesmo tempo. Tudo vai depender do que eu vou olhar e o que eu vou querer ressignificar e continuar fazendo. E aí, nesse olhar, o que eu vou continuar fazendo, e principalmente o que eu já vivi, que entram as nossas crenças, né? Que são aquelas verdades que a gente vai criando, regras que a gente vai criando sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. Coisas como, eu preciso ser forte, eu não posso falhar, eu preciso merecer o amor, se eu errar, vou perder o valor, ou as pessoas vão me abandonar, eu preciso dar conta de tudo sozinho. Só que a partir dessas crenças, a gente vai criando algumas regras meio silenciosas, como por exemplo, eu preciso responder rápido, eu não posso decepcionar, eu tenho que dar conta, eu não posso incomodar, eu tenho que estar disponível ou eu preciso ser produtivo. E aí a gente olha isso e isso aparece muito no nosso cotidiano. Tem gente que fica ansiosa quando vê uma notificação e não consegue responder na hora, porque na cabeça dessa pessoa uma regra seria eu preciso estar disponível. O que a pessoa vai pensar de mim se eu não responder naquele momento? Ou até mesmo se alguém manda, né? Precisamos conversar. O cérebro já criou milhões de cenários catastróficos do que poderia estar acontecendo. A gente já, inclusive, começa a pensar, meu Deus, será que foi aquilo que eu fiz? Será que foi aquilo outro? Calma, não necessariamente é isso. Mas a gente vai, né, a partir deste lugar de será que eu estou incomodando? Será que eu fiz algo de errado? A gente criou algumas dessas regras. Assim como tem gente que não consegue descansar num domingo sem pensar, eu devia estar fazendo alguma coisa útil. Pessoas que se desculpam até mesmo quando outras, por exemplo, pisaram no pé delas. Ou que entram num restaurante já preocupadas em não dar trabalho. Só que o que é mais doido é que a gente vai obedecendo a essas regras na nossa cabeça sem se dar conta. E sem ter esse juízo crítico do que, por algum motivo, em algum momento fez sentido, eu lidei dessa forma, mas hoje, será que eu preciso continuar tão preocupada, tão ansiosa, tão achando que eu estou incomodando? E também trago que não é necessariamente as situações, tá? Mas é como a gente experiencia, como a gente interpreta. Porque duas pessoas podem viver experiências parecidas e ainda assim desenvolver crenças, regras, ideias completamente diferentes. Porque a nossa personalidade também influencia nisso, nessa nossa interpretação. Tem gente que é um pouco mais sensível, outras pessoas mais intensas, algumas mais emocionais, mais observadoras, mais racionais.
E cada um vai experienciar de uma forma diferente. Também é legal da gente ter esta capacidade empática com os outros, mas com a gente mesmo. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo, não, mas outras pessoas já passaram pior, né? Eu nem deveria estar tão preocupado, ou estar tão triste, ou estar isso, aquilo, sobre uma questão minha. Ou meus pais fizeram tudo o que puderam, então eu não posso olhar para as coisas de uma forma mais crítica. Ou assim, não foi tão grave assim. E tudo isso para que o outro, na verdade, não se sinta desconfortável. E eu acho que, por exemplo, as questões são comigo e eu não deveria sentir dessa forma. Gente, a gente também pode ser empático com a gente mesmo. E olha que sacana um pouco pode ser isso, porque esta pessoa que controla, que deixa tudo organizado, ela pode ser inclusive vista como e até admirada e falam, né? Nossa, como você é responsável, como você é madura, como você é legal e quase ninguém vê o quanto essa pessoa também tá sofrendo, o quanto simplesmente essa pessoa inclusive vai ter dificuldade de relaxar e ser cuidada. E aí essa pessoa que resolve tudo, organiza tudo, cuida de todo mundo, pode ser que até vai se abandonando ao longo do tempo, parece que nunca é o suficiente, é extremamente crítica consigo mesmo quando era algo importante, algo que foi feito, uma conquista, pode até parecer, eu poderia ter feito algo melhor. E ainda tem aquelas pessoas que aprenderam que não precisam ou não deveriam precisar de ninguém, que falam, por exemplo, eu me viro, deixa que eu resolvo, não quero incomodar, não gosto de pedir ajuda. Mas no fundo, às vezes essa independência extrema, né, nasceu de uma sensação antiga que dizia, quando eu precisei, não tinha ninguém. Então foi muito protetivo ao longo do tempo eu não criar expectativas de que eu vou precisar de alguém. Essas versões que a gente vai criando, dependendo do nosso ambiente, elas podem continuar nos machucando, mesmo que hoje a gente esteja vivendo já uma vida mais tranquila, um ambiente mais previsível, mesmo que isso não seja mais tão necessário hoje eu viver dessa forma, eu continuo reproduzindo. Mas continua sendo assim. Eu continuo vivendo e tendo uma vida e com relações em que eu não posso contar com ninguém. Será que eu não preciso, então, olhar para as minhas relações e entender se elas não são hoje mais saudáveis e se por acaso não sejam tanto, né? Será que eu não preciso criar e conquistar relações mais saudáveis? Ou até mesmo, será que eu não preciso olhar para mim, cuidar de mim e me tornar vulnerável para poder testar, de certa forma, se essa minha nova relação, se o meu novo espaço e lugar de ser já não é mais querido comigo? Porque quando a gente vai vivendo, né, nessas versões antigas que foram necessárias, eu vou simplesmente reproduzindo com uma tentativa de proteção. Mas muitas vezes essas estratégias acabam virando prisões e prisões que não estão mais nos ajudando. Fez sentido até certo momento. Essas estratégias foram extremamente importantes e te ajudaram muito a chegar até aqui. Talvez esse forte te protegeu. Talvez agradar evitou que você fosse rejeitado, ou talvez controlar diminuiu um pouco a sua ansiedade. Talvez se fechar evitou mais dor. Só que existe uma diferença muito importante entre o que te protegeu um dia e o que ainda faz sentido hoje. Porque teve mecanismos, né, que a gente foi criando essas estratégias que funcionaram tão bem que a gente até demora para entender o preço e perceber o preço deles na nossa vida. A pessoa que nunca incomoda ninguém, muitas vezes também nunca se sente verdadeiramente vista. É como se eu tivesse sempre, né, com a sensação e a tendência de agradar todo mundo, mas no fim das contas, quem sou eu? Quem tá me vendo? O que eu tô fazendo? Eu sou só uma pessoa legal, mas quem é realmente a pessoa que tá ali? A Bianca, por exemplo. Ou a pessoa que dá conta de tudo, quase nunca consegue descansar. A pessoa que controla tudo, né? Raramente sente os momentos com leveza. Não adianta eu planejar uma viagem linda, maravilhosa dos meus sonhos e chegar lá e não aproveitar de verdade. E só ficar preocupada com o horário, com o roteiro, com isso dá certo, aquilo dá certo, enfim, né? A gente vai reproduzindo e continuando neste ciclo, de novo, que a gente aprendeu a ser e necessitou ser. Mas hoje vamos olhar para isso com uma forma diferente.
E eu percebo, inclusive, muitas vezes isso em mim, essa versão mais controladora, um pouco mais ansiosa, né? Eu cresci sendo aquela pessoa que queria fazer tudo certo, que não gostava de desagradar, que sentia que precisava corresponder a essas expectativas. E isso até poderia parecer algo bom de fora, né? Porque normalmente essas pessoas são vistas como responsáveis, organizadas, comprometidas, mas o preço interno disso muitas vezes é uma ansiedade gigante e enorme. Eu tinha muita dificuldade em aceitar ajuda, porque no fundo parecia que eu precisava fazer tudo sozinha, provar alguma coisa. Teve um momento que acho que foi o maior nesse sentido de me tirar mesmo de todas essas regras que eu tinha colocado, porque elas já não conseguiam mais continuar existindo. Não era nem tanto porque eu tinha me dado conta, mas porque não cabia mais, eu não conseguia sustentar essas regras. Como, por exemplo, a necessidade de controlar tudo. Desde a maternidade, né? Desde que engravidei, meu filho nasceu. Tudo isso foi colocado à prova. Eu não estava mais no controle, principalmente quando ele nasceu. Ou até mesmo o significado de pedir ajuda. Hoje entendo e passei por isso na marra, inclusive, de que não pedir ajuda é muito mais custoso do que receber um não. Tentar fazer tudo sozinha é muito mais prejudicial do que ter que pedir para duas pessoas te ajudar, do que ter te colocar vulnerável. Porque quando tu recebe ajuda, tu não tá só recebendo ajuda pontualmente sobre aquela coisa, tu tá recebendo eu gosto de ti, eu estou aqui por ti. E também o contrário, gosto de pensar que quando a gente pede ajuda, a gente também tá valorizando a outra pessoa. Eu estou dizendo para ela, eu confio tanto em ti que eu estou aqui te pedindo ajuda. Eu gosto de ti, eu te valorizo e te admiro, que eu quero que você me ajude neste momento. E aí, algumas coisas que eu simplesmente, inclusive, dizia, não, esse é meu jeito, gosto de fazer tudo sozinha. Eu entendi que, na verdade, eram mecanismos de proteção. Mas uma proteção que não estava mais me protegendo, na verdade me prejudicando muito. Porque controlar tudo cansa, e a gente nunca descansa de verdade. A cabeça tá sempre ligada, sempre antecipando o próximo problema, sempre pensando no próximo passo, e dar conta de tudo só vai gerar uma sobrecarga na gente. E a gente vai repetindo esses ciclos e padrões, e, enfim, essas regras, porque o nosso cérebro vai sempre preferir a economia de ir pelo conhecido ao saudável. Mesmo que esse conhecido te machuque, pelo menos tu sabe o que está acontecendo. E é por isso que muitas pessoas vão repetindo esses padrões, relacionamentos, dinâmicas, não porque a gente gosta de sofrer, tá? Mas porque o que parece familiar dá a sensação de segurança. Então, mudar não é tão simples assim. Mudar não é só agir diferente, é abrir mão desta segurança, dessa proteção que durante muito tempo permaneceram necessárias e te ajudaram muito. Só que a mudança vai ser importante, porque ela vai te tornar e vai te trazer uma pessoa mais saudável. E o caminho disso é o que a gente está fazendo agora, que é a consciência, que é conseguir olhar e entender, tá bem, fez sentido o que aconteceu, eu aprendi muitas coisas, mas transformar este autoconhecimento em uma motivação ou até mesmo em um passo que você pode dar. Mas sem transformar esse autoconhecimento em culpa, porque às vezes a gente entende que a origem de um comportamento acontece ali e a gente começa a se julgar ainda mais. Não, porque eu sou problemático, eu sou inseguro, eu sou carente. Não, você desenvolveu uma forma de sobreviver emocionalmente ao que estava para ti naquele momento. Só que aí agora a gente é adulto e é responsável não só para pagar boleto, tá? Mas para ser diferente com a gente mesmo. E aí eu te convido a te perguntar: esses meus padrões, essas minhas situações que eu estou percebendo que repetem, elas continuam me protegendo ou elas estão me limitando? Elas estão me ajudando ou elas estão me prejudicando? E tu vai ter que olhar para ti e dizer, tá, isso é um medo antigo meu. E este medo antigo, de vez em quando, ainda vai aparecer aí, porque lembra, ele caminhou contigo por muitos anos e muito tempo. Mas por ser um medo antigo e você agora identificando que ele não tá mais te ajudando, como tu
pode pensar de uma forma mais realista, mais saudável, mais funcional para ti. Talvez seja num pedir ajuda, num se posicionar, num descansar sem culpa, ou até mesmo naquele dizer não extremamente necessário para aquele momento. Só que isso não vai acontecer de uma vez só, tá? É no cotidiano. São nas pequenas escolhas, nas conversas difíceis, naqueles limites que tu tá precisando. E confia neste processo, que é o que vai te dar aquela coragem que a gente falou lá no primeiro episódio. E se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém que também tá precisando entender melhor quem se tornou ao longo da vida. Se quiser, já deixa aqui nos comentários qual versão que você reconhece hoje e que você está tentando modificar ou melhorar para você viver com mais leveza. A gente se vê no próximo episódio.